Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e é sempre muito bom ter vocês aqui comigo. E o caso que eu trouxe para vocês é sobre um serial killer que tinha um jeito bem peculiar na maneira dele agir. Hoje a gente vai conhecer Paul Michael Stefani e saber por que ele ficou conhecido pela sua voz. Esse é um daqueles casos que a gente pensa até onde vai a insanidade do ser humano, se é que nesse caso ele pode ser chamado de ser humano. Mas antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal e não esqueça de deixar aquele like, combinado? E agora vamos lá? Direto pro vídeo. Paul Michael Stefani nasceu na cidade americana de Austin, em Minnesota, no dia 8 de setembro de 1944. Ele era de uma família extremamente religiosa, moravam sua mãe, seu padrasto, ele não conheceu seu pai biológico e eles eram em 10 irmãos. E quem sustentava a casa era o seu padrasto, que trabalhava como açougueiro. Nos anos 60, com 20 e 25 anos de idade, Stefani se mudou para a cidade de St. Paul, também lá em Minnesota. E ele começou a trabalhar como zelador em um hospital, como balconista, escriturário e como descarregador de caminhões numa siderúrgica de ferramentas. Mas ele ficava muito pouco tempo nos empregos. Depois de pouco tempo que ele estava ali trabalhando, ele era demitido. Ele acabou perdendo vários empregos ao longo do tempo, que segundo ele, era porque ele sofria de epilepsia. Stefani se casou com a jovem Beverly Leiter, mas não durou muito o casamento. Logo depois eles já se divorciaram e ele nunca mais se casou. Não existem muito mais informações sobre a vida dele, nem se aconteceu alguma coisa na infância para explicar a personalidade dele, justificar por que ele se tornou esse tipo de pessoa. E agora vocês devem estar se perguntando, que tipo de pessoa que ele se tornou? Vocês vão ver. Karen Potak tinha 20 anos e era estudante da Universidade de Stevens Point. Na noite do dia 31 de dezembro de 1980, a Karen e os amigos da faculdade foram para uma festa para comemorar o fim das aulas e o começo das férias, e também comemorar ali a virada do ano para 1981. Por volta da 1 da madrugada, o bar onde eles estavam fechou, e aí estava todo mundo indo embora, e os amigos da Karen perceberam que ela não estava por ali. A princípio eles não se preocuparam, porque acharam que ela já deveria ter ido para casa. E realmente, ela já tinha saído um pouco antes deles para ir embora para casa. E o que acontece? A Karen estava indo a pé para casa, ela ainda estava perto do bar que eles estavam, quando um homem agarrou a Karen por trás, arrastou ela e com uma chave de roda atingiu várias vezes a cabeça dela até ela desmaiar. Depois ele abandona a Karen ali mesmo na rua e vai embora. Por volta das 3 da madrugada, a central de emergência da polícia recebe uma ligação de um homem com uma voz de choro, parecendo uma voz de uma criança, meio confuso, desesperado, parecia meio arrependido. Eu vou colocar para vocês ouvirem o áudio real dessa ligação. Ouçam. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Malmberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the engine. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? O atendente perguntou quem estava falando, mas ele desligou o telefone e não se identificou. Quando os policiais e os paramédicos da emergência chegaram no local, a Karen estava de bruços, com os braços afastados do corpo e a cabeça muito machucada. Uma parte do cérebro dela estava exposta por conta da brutalidade dos golpes. E apesar disso, não sei como, por um milagre, a Karen sobreviveu. Mas ela acabou ficando com graves sequelas para o resto da sua vida. Bom, aí no dia 3 de junho de 1981, um grupo de jovens andava por uma rua ali perto da estrada, quando eles encontraram um corpo. Era o corpo de Kimberly Compton. Ela tinha 18 anos e morava também ali na região em St. Paul. A Kimberly estava com o corpo inteiro machucado. Ela foi ferida com um picador de gelo 61 vezes, principalmente na região do peito, e ela também tinha sido estrangulada com um cardaço. Nesse mesmo dia, logo depois de deixar o corpo da Kimberly na estrada,
um homem, também confuso e com a voz chorosa, liga para a emergência e conta sobre o que tinha acontecido com a Kimberly. Ouçam aí a gravação original dessa ligação. Finally, I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. A polícia conseguiu rastrear essa ligação, que foi feita de um telefone público que fica em frente a um bar do outro lado da rua e perto de um ponto de ônibus onde o corpo da Kimberly foi encontrado. Só que quando eles chegaram no bar, já não tinha mais ninguém por lá. 2 dias depois que o corpo da Kimberly foi encontrado, esse homem liga novamente para a polícia e pede desculpas. E antes que a polícia pudesse fazer qualquer pergunta, ele desliga o telefone. Mas ele volta a ligar para a polícia várias vezes depois disso, sempre com a voz chorosa e se lamentando por ter tirado a vida da Kimberly Compton. Apesar de nas ligações ele confessar o crime, não era o suficiente para a polícia descobrir quem realmente tinha feito aquilo com a Kimberly e também com a Karen. E aí o que acontece? A polícia resolve divulgar para a mídia as gravações dessas ligações para ver se alguém reconhecia a voz dele e eles pudessem identificar quem era. Afinal, não era uma voz comum, sempre que ele ligava era uma voz infantil e sempre chorosa. Tanto que ele ficou conhecido como Weep Voiced Killer, que em tradução livre significa assassino da voz chorosa. E num único dia, a polícia registrou mais de 100 denúncias de possíveis suspeitos. E a polícia foi investigar cada um deles, mas nenhum batia com as informações que a polícia já tinha. E agora, pasmem, no dia seguinte que foi divulgada a voz dele na mídia, ele liga de novo para o 911, telefone da polícia, e fala que as notícias sobre o que aconteceu com a Kimberly estavam erradas. Aí ele se desculpa pelo que ele fez com ela e desliga o telefone. Não se sabe ainda se ele é audacioso, corajoso, maluco, doente, se é um psicopata, mas ele não parou por aí. No dia 21 de julho de 1982, outro crime. Stephanie tirou a vida de Kate Greening. Ela foi afogada e perdeu a vida na banheira da sua própria casa. Só que dessa vez, diferente dos outros casos, Stephanie não ligou para a polícia. No dia 5 de agosto de 1982, a enfermeira Barbara Simons, de 40 anos, estava num bar quando Stephanie lhe ofereceu um cigarro. Ela aceitou, eles ficaram ali conversando, bebendo, dançaram juntos. Aí ele fala que vai embora e oferece uma carona para ela. Ela, sem nem imaginar quem era ele, fala para a amiga dela, que é a garçonete do bar, que ele tinha oferecido carona, então ela estava indo embora com ele. E, na madrugada desse dia 5 de agosto, a polícia recebeu outro telefonema do homem da voz chorosa. Abre aspas. Eu a esfaqueei 40 vezes agora. Eu não queria. Kimberly Compton foi a primeira e eu não queria. Fecham aspas. E aí, na manhã do dia seguinte, um jornaleiro que caminhava pelas margens do rio Mississippi encontrou entre as árvores o corpo da Barbara Simons. Ela foi brutalmente ferida com mais de 40 golpes de faca. Só que agora a polícia tinha testemunhas que tinham visto o homem da voz chorosa. Os investigadores foram até o bar onde a Barbara Simons estava naquela noite e conversaram com as pessoas que trabalhavam lá, inclusive a garçonete e a amiga da Bárbara. E eles descreveram um homem branco de aproximadamente 40 anos, com mais ou menos 1,85 m de altura e uns 80 a 85 quilos, com poucos cabelos e cabelos escuros. Ele era um pouco calvo. E agora, com mais essas informações, com uma imagem que ajuda bastante, a polícia intensificou as buscas por ele. Só que enquanto isso, dias depois, no dia 21 de agosto, Stephanie estava nas ruas da cidade de Minneapolis. E lá ele encontrou Denise Williams, uma garota de programa de 19 anos. Ele conversa com ela ali na rua, pede os serviços dela, ela entra no carro e eles saem dali. E a Denise só vai perceber que tem alguma coisa errada quando ele entra com o carro numa rua sem saída. E antes que ela consiga fazer qualquer coisa,
abrir a porta, sair do carro, ele bate nela e fere a Denise 15 vezes com uma chave de fenda. Ela ainda luta com ele e consegue alcançar uma garrafa que estava embaixo do banco. E aí ela bate com força bem no rosto dele. Ele fica machucado, sai de cima dela e aí ela consegue abrir a porta do carro e mesmo bem machucada, ela consegue fugir dali. E aí o que acontece? O Stefani volta para casa e vê que o machucado que a Denise fez com a garrafa, além de estar doendo muito, também estava sangrando muito. E aí o que ele faz? Liga para a emergência pedindo ajuda. Na mesma hora, o atendente da ligação reconheceu a voz dele. Ele achou muito parecida com aquela voz chorosa que ligava para a polícia. E como ele estava ligando pedindo ajuda, ele passa o endereço dele. E quando a polícia chega no local, eles encontram o Paul Michael Stefani, o homem da voz chorosa. Bom, aí o Stefani foi preso. Foi feita uma investigação mais intensa pela polícia e o Stefani vai a julgamento nesse mesmo ano, 1982, e é considerado culpado pela agressão e tentativa de homicídio da Denise Williams e também por ter tirado a vida da Barbara Simmons. E aí ele é condenado a 58 anos de prisão. Sobre os outros casos, os investigadores não encontraram provas substanciais suficientes que ligassem o Stefani a estes casos. Inclusive no caso da Kate Greening, como ele não ligou chorando para a polícia, como era o modus operandi dele, os investigadores nem imaginavam que ele também era o culpado. Então ele foi condenado somente por estes dois casos. 15 anos depois, em 1997, enquanto ele estava na prisão, Paul foi diagnosticado com câncer já na fase terminal. E por conta dessa doença, ele tinha menos de 1 ano de vida. E aí, ele resolve confessar todos os crimes. A polícia, psicólogos, psiquiatras investigaram mais a fundo a personalidade e o modo operandi dele, que era bem diferente. Eles acreditavam que ele cometia o crime e avisava a polícia para chamar atenção para si mesmo e não para a vítima. Apesar de ele ligar chorando e falar que não queria ter feito aquilo, Stefani nunca deixou que o identificassem, nunca deu nenhuma informação importante para ajudar a polícia e nunca se entregou. Ainda segundo essas entrevistas feitas com ele, o Stefani tinha como estímulo para a vontade de tirar a vida das suas vítimas a cor vermelha. As suas vítimas estavam usando roupas da cor vermelha e isso despertava essa vontade dele tirar a vida das suas vítimas. Paul Michael Stefani, com 53 anos de idade, faleceu no dia 12 de junho de 1998 por conta da doença na sua cela na prisão de segurança máxima em Minnesota. Ninguém, nenhum amigo ou algum familiar apareceu para participar do funeral dele e lamentar o que tinha acontecido. O que vocês acham desse caso? Que é no mínimo perturbador. Eu encontro vocês aqui nos comentários para aquele papo virtual. Obrigada por terem ficado comigo e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!